5. Vamos lá, então. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à quarta edição do Projetando Ideias. Eu sou o Melquisedeque, sou docente da área do Segurança do Trabalho, aqui no Senac Araraquara, e agradecemos a participação de todos vocês. Agradecemos especialmente às unidades escolares que os alunos escreveram os projetos integradores para compartilhar o conhecimento com a gente, né? As unidades são Araraquara, Bauru, Bebedouro, Campinas, Catanduva, Guarulhos, Celestino, Jaboticabal, Jaú, Lapatito, Largo 13, Marília, Penha, Rio Claro, Santo André, Tiradentes e Tatuapé. Escrevam no chat as unidades que estão participando hoje no Projetando, que eu não falei aqui, tá bem? Então, desejamos uma rica construção coletiva, né, dos assuntos que trataremos nesta manhã. Apresentaremos algumas orientações, né? Por favor, mantenha os microfones desligados e as câmeras no momento das apresentações, e apenas os alunos que estiverem apresentando o projeto deixem ligados. Cada grupo terá 10 minutos de apresentação e mais 5 para responder as perguntas. Durante as apresentações, caso queiram encaminhar suas perguntas no chat ou levantar a mão no Teams no canto superior. Seguiremos as apresentações conforme a programação. Deixaremos no chat uma avaliação de reação, para vocês avaliarem o evento, né? Para os projetos inscritos, enviaremos uma declaração de participação, projetando ideias. Agora eu vou compartilhar o vídeo com vocês, da nossa superintendente e da nossa gerente. Tá? Participantes da quarta edição do Projetando Ideias, muito bom contar com a participação de tantas ideias, propostas, desejos, vontades diferentes e que vão nos ajudar a construir um mundo melhor. O Senac é esse centro de construção de uma vida melhor para todos que estão por aqui. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa contribuição para que as suas vozes tenham espaço na sociedade. Parabéns a todos pela participação. Muito obrigada. Oi, pessoal, bem-vindo ao mais um Projetando Ideias, na nossa quarta edição. Em nome da equipe do Senac, da Araraquara e da equipe de todos os Senacs participantes dessa edição, participantes em outras edições. A gente agradece a instituição do projeto de vocês. Esse é o momento de vocês, como a nossa superintendente já falou, colocarem a sua voz nos projetos, trocar ideias, né? A gente sabe que o projeto acontece ao longo do processo, ele está sempre em movimento. Então, aproveitem esse espaço para compartilhar ideias e a gente deseja que seja um sucesso. Parabéns a todos. Bom, pessoal, vamos lá? Um bom evento a todos nós. E agora iniciaremos as gravações do Projetando. Então, a primeira apresentação é Liberte-se Sexual Care, empoderando a sexualidade e provendo a saúde sexual. O pessoal já está aí? Pessoal da SAD? Acredito que o pessoal deve estar entrando ainda. Tem algum representante da SAD aí? Não, vamos seguir para o próximo. O próximo da Tati, na sombra da metrópole. Metrópole está aqui com a gente? Mariana, está ouvindo perfeitamente?
Oi, Mel, que estou sim. Tá assim, né? Ah, o Matheus respondeu no chat, Mel, que Sim, Tatuapé estamos. Tatuapé? Vamos Isso, lá então, Tatuapé, Matheus? Obrigado, Mariana. imagina. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ótimo. Então, vocês são da Sombra da Metrópole? Isso. Ótimo. Fiquem à vontade aí para realizar a apresentação. Você tem uma apresentação antes da nossa ou nós somos o primeiro? Tinha uma antes de vocês, mas eles não se manifestaram, a gente pode seguir com a de vocês. Tá ok, então. Então, pode ser, gente? Pode ser. Beleza, olha, só para me apresentar, eu sou o Matheus, tudo bom? Eu sou o docente que está acompanhando o pessoal, tá? Eu vou ficar aqui no background. Perfeito, obrigado, viu? Beleza. Vamos lá? Bom dia, nós somos os alunos do Senac Tatuapé, no curso de Técnico em Processos Fotográficos. A gente está aqui para apresentar o nosso projeto integrador, que foi baseado no tema geral da nossa classe, né? Que foi responsabilidade social por meio da imagem. A gente decidiu fazer um documentário e, entre os debates de assuntos que a gente escolheu, por ter mais relação, uma integrante ter esse assunto no seu dia a dia, ser um familiar dela, a gente decidiu representar o dia a dia de um vendedor ambulante. Para início, você pode abrir o micro? Claro. Quer começar a transmitir a tela? De início, a gente ainda estava com muitas dúvidas sobre isso, porque apesar de a gente saber que é uma situação muito presente no cotidiano, a gente precisa de um bom embasamento. Então, a gente, utilizando a plataforma do Miro, que é uma plataforma onde você consegue fazer mapas mentais com um grupo onde todos conseguem agregar, colocar post-its, fotos, referências, a gente decidiu, ali no centro, nos verdes, a gente estava decidindo os nomes. A gente está muito interligado hoje em dia, por ser processos visuais, com inteligência artificial. Então, a gente decidiu usar dessa ferramenta também para ajudar a gente a criar, a ter mais possibilidades com algo tão importante como é o nome. O nome mais aceito pela gente foi Na Sombra da Metrópole, o cotidiano, o dia a dia de um vendedor ambulante. Por ser realmente essa questão da sombra relacionada à fotografia, que é o que a gente vive no nosso dia a dia, e, além disso, explicar para qualquer um que for ver futuramente qual é o tema principal. Mas a gente não pode começar a falar desse assunto sem ter um embasamento. Então, a primeira parte do nosso trabalho foi buscar referências. Dá para ver no Miro, do lado esquerdo, que a gente procurou notícias do mundo inteiro. Principalmente após a pandemia, teve um aumento, assim, enorme de trabalho informal. Então, tem diversos locais onde a gente vê a porcentagem, os relatos, coisas que realmente ajudariam a gente a não ser só um sentimento, só a nossa visão. Realmente é um embasamento sobre diversos locais do mundo. E não inclui só notícias, né? Também tem documentários e até livros que retratam sobre isso, para ajudar a gente a passar essa mensagem de uma maneira não só pessoal, mas também alertar sobre a responsabilidade social que isso tem. E aí, no caso, em questão ao vídeo em si, como seria feito, como a gente gravaria e tudo mais, por a gente ter começado agora recentemente aulas de vídeos, a gente também foi atrás de referências, tanto em séries quanto em filmes, pela Netflix, documentários no YouTube e tudo mais, para que a gente tivesse uma noção de como é a parte da iluminação, captação de áudio, até mesmo a forma que é gravado no ângulo e tudo mais o vídeo. Então, essas foram as referências que a gente pegou. Tem algumas fotos que a gente colocou no Miro. Seria mais ou menos como seria feita as gravações, ou até mesmo, tipo, por exemplo, se fosse fazer uma entrevista direto com o personagem que seria o marido da Terezinha, que seria o vendedor ambulante. Como que poderia ser feito? Por exemplo, o ambiente, o ângulo e tudo mais, até mesmo em questão
acompanhando no carro, como que é feita a gravação e até mesmo no local. E aí, na prática, a gente fez uma visita no dia 23 de maio, no local, para fazer os testes de gravação, iluminação, saber quais equipamentos nós iríamos utilizar para dar início, de fato, ao nosso projeto. Aí nós captamos algumas imagens, esse é, de fato, o local, onde vai acontecer as gravações, e aí temos imagens também do nosso personagem principal, ambulante. Ficamos ali no período da manhã, né? Podemos acompanhar um pouco do dia a dia dele. Tem imagens dele servindo clientes. Nós tivemos até um segundo personagem que nos ajudou também nessa captação de áudio, de vídeo, que inclusive também é um segundo vendedor ambulante. E aí nos facilitou até para fazer esses testes, né, de gravação, de áudio, para nos dar ênfase no que nós devemos fazer, utilizar para iniciar o nosso projeto de fato. Quer mostrar um? O aqui a gente também tem o nosso Kanban no Trello, né, que facilita a coordenação do nosso trabalho, as tarefas que a gente precisa fazer, o que já está em andamento e o que nós já concluímos. Isso nos dá um norte, né, para que a gente prossiga na evolução do nosso trabalho. Aqui a gente tem alguns testes de iluminação ainda para poder fazer. Ficou lá no nosso Miro os artigos, né, para a gente poder ler e saber mais sobre o cotidiano dos vendedores ambulantes, mais informações sobre as leis. Pode descer um pouco, por favor. Então, essa é uma tarefa que cabe a todos do grupo, né, fazer, participar. Um pouquinho para o lado. E o que está em andamento, que a gente está fazendo, é sobre o que foi compartilhado também no Miro, né? A gente assistir, printar os momentos que mais nos interessam para trazer na nossa captação do documentário. Estudar mais sobre o Premiere, que é o software que a gente está utilizando sobre a captação de vídeos, né? Para fazer a produção dos vídeos. E sobre o que a gente vai questionar também para o nosso personagem, que é a nossa entrevista que nós vamos fazer com ele, então realizar perguntas, acompanhar ele no dia a dia para poder fazer o nosso documentário. E o que já está concluído foi o teste de iluminação que a gente foi fazer no local, teste de gravação, a visita em si no local. Apresentamos também o nosso trabalho para outra professora aqui do Senac Tatuapé, que faz parte também do projeto, e fizemos o nosso escopo, que é o resumo do nosso projeto. Até agora, como já foi mostrado no Miro, o nosso processo ainda está em andamento, porque recentemente que a gente iniciou as aulas de vídeo. Porém, a parte teórica, conversar com o personagem, entender a realidade dele, é a parte mais importante, porque a gente entendeu que não adianta chegar lá com uma câmera, a fotografia também é você entender a realidade que você está representando pela câmera. Então, é isso, até agora o nosso projeto está em andamento, e pretendemos concluir para o meio final do ano. É isso. Muito bom o projeto de vocês. Franklin, tem perguntas no auditório? Nós temos um auditório aí, é isso? Auditório? Temos um auditório lotado de gente aqui. Senac Araraquara, o pessoal está tudo no auditório. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Ô, Zedek, tudo bem? Oi. Posso começar com uma perguntinha aqui? Por favor. Tô com uma listinha aqui, é coisa básica, 82 perguntas, rapidinho a gente já finaliza o projeto. Galera, quero primeiro parabenizar o projeto de vocês, projeto muito, muito bacana mesmo. Eu acho que vocês devem tocar o projeto para frente, tá? Não deixe esse projeto no esquecimento, é um projeto muito legal. Eu queria fazer duas perguntinhas. Qual foi a maior motivação para fazer esse projeto hoje? Se vocês estavam com outro projeto em mente e
tipo, mudaram no meio do caminho para chegar onde está hoje, nesse projeto? E qual foi a maior dificuldade? Eu vou tomar aqui a liberdade de responder a primeira. No início do curso, o grupo ele era diferente. Eram muitas pessoas que desistiram. Exatamente. A Terezinha, a Cassi e a Bia, elas eram do grupo original, por assim dizer, e eu e a Jefferson acabamos se juntando por conta que muitos alunos desistiram. A questão da responsabilidade social por meio da imagem, como eu e ele era de outro grupo, a gente tinha ideia de, tipo, vamos ajudar os animais, vamos falar sobre ONGs que ajudam pessoas que moram na rua, só que a gente acabou chegando nisso, num consenso, porque da maneira como foi explicado para a gente essa realidade do vendedor ambulante, era algo para se representar na nossa realidade, sabe? Nem sempre a gente sabe os problemas que a sociedade tem e a gente sabe que a gente quer abraçar tudo e tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Só que, sabe, às vezes falar sobre a nossa realidade, falar sobre algo que está próximo da gente é mais importante do que você tentar falar sobre o mundo inteiro, sabe? Porque cada pessoa vai representar a sua realidade por meio da fotografia. O outro grupo também está falando de um assunto diferente, importantíssimo. Então, para chegar nesse assunto, foi a proximidade da realidade. A gente vê isso e a gente quer trazer para as pessoas essa visão, sabe? Não adianta a gente trazer uma realidade que não é nossa. Eu acho que a maior dificuldade foi essa, foi aceitar o assunto e aceitar o trabalho que isso dá, principalmente se tratando de um documentário, e como é difícil retratar de um assunto tão delicado, porque a gente está retratando vida de pessoas, sabe? A gente está retratando o que ela faz para sobreviver. E a gente não pode ter um olhar, sabe? A dificuldade, a delicadeza disso. A gente não pode ter um olhar onde vai passar uma mensagem de dó, porque não é sobre dó, é sobre mostrar que é uma pessoa ali, que ela tem os seus sonhos, que ela tem a sua realidade e que, acima de tudo, isso faz parte da realidade, sabe? É algo para se olhar. Não é só sobre o Rony, que é o nosso personagem principal. É também sobre a moça que você passa todo dia na rua e que tá vendendo os bolinhos dela. É sobre as pessoas ao seu redor. Acho que essa foi a maior dificuldade, ter o olhar crítico e a delicadeza para falar disso sem ser um discurso repetitivo. A gente não quer trazer uma visão que sempre teve sobre dó ou sobre olha como essa pessoa coitada. Não, é uma visão de humanidade. A gente está vendo uma pessoa ali que vive e sobrevive daquilo e essa é a história dela. E é respeitar as histórias dessa pessoa. Poxa, que legal. É exatamente isso que você falou, né? Você falar um pouco do crítico, mas ao mesmo tempo ter a sensibilidade, né? E a humanidade ali de estar vivendo, de estar conseguindo ter uma visão onde você consegue tentar passar para as outras pessoas, tipo, fazer uma conscientização, trazer uma coisa onde você mostra que aquilo precisa ter um ponto de vista onde alguém consegue ajudar ou alguém consegue estender a mão para algo melhor, né? Muito bacana mesmo o projeto de vocês. Então, de parabéns, pessoal. Obrigada. Obrigado, Everton, pela contribuição. Pessoal, eu tenho uma aqui, desde a questão da abordagem, como que foi, pessoal, para abordar, para explicar para eles que eles iriam participar de um documentário, que era um trabalho de vocês. Conta pra gente como que foi essa questão da abordagem, da aceitação, se teve alguma resistência, se o pessoal se abriu e quis fazer, como que foi? No caso, o personagem principal, ele é o meu esposo, né, ele é o meu marido, então nós tivemos um acesso mais facilitado, podemos dizer assim. E ele, na verdade, já queria, de certa forma, trazer a história dele, né? Contar um pouco sobre a relação dele nesse meio do mundo ambulante. E aí foi onde a gente uniu o útil ao agradável, encontramos essa oportunidade de fazer esse projeto contando a história dele. Porque o que nos motivou foi o grande índice de desemprego no Brasil, né? Não só agora, não só atualmente, mas em anos seguintes também. E aí a gente quis mostrar essa parte do emprego informal, né? A vida de um ambulante, trazendo o emprego informal. E não tivemos nenhuma resistência da parte do nosso personagem, ele foi super aceitivo, aceitou tranquilamente participar do nosso projeto.
Como ainda estamos em andamento, não tivemos, de fato, uma entrevista ainda direta com ele, mas já estamos elaborando, né? Programando um dia para já iniciar essa entrevista. Fala também um pouquinho da rotina, de como é gravar lá às 5 da manhã e tal. Sim, verdade. Ele tem uma rotina que vai trazer um pouco de dificuldade nessa parte, porque ele sai para fazer as compras às 4h30 da manhã, ele pega o primeiro trem, aqui da linha 11 Coragem Ferraz de Vasconcelos, né? E a gente vai precisar acompanhar ele desde o início desse dia, né? Para fazer as compras, ir até o local. Vamos fazer a gravação ali no local de compra dele, ele indo, ele voltando, pegando as mercadorias. E depois vamos iniciar o dia a dia dele ali, montando a banca, como ele faz para fazer essa montagem, né? Durante o dia dele, ali de venda, tratamento com os clientes, até o final do dia, o horário que ele finaliza, né? Que ele fecha a banca, voltando para casa. A gente vai fazer um acompanhamento bem completo. Legal. Muito bom essa questão. Se vocês pretendem colocar alguma plataforma, a finalização desse projeto, subir para algum local? Então, por questões até mesmo de segurança, né, em questão ao personagem que foi pedido por ele e também pela Terezinha, né, a gente não pretende subir isso para nenhuma plataforma ou até mesmo levar adiante por questão de segurança, sabe, do personagem, questões pessoais. Então, a gente vai fazer o projeto, a gente vai prosseguir com ele, mas seguir em frente não vai ser. A gente entrou nesse contexto, nesse consenso para que tivesse um acordo para que a gente continuasse a seguir com o projeto. Aí a gente não vai seguir. Só que o projeto ainda vai ser divulgado no ambiente do SENAC, que é um ambiente onde a gente sente que tem essa segurança e esse compromisso. Então, para as salas que tem aqui, para talvez salas de outros turnos, porque isso é algo a se combinar, porque quando a gente entra na internet, nem sempre as pessoas vão estar dispostas a refletir sobre o que está ali. Geralmente tem muito ódio, ou então tem muito problema, porque, enfim, as pessoas têm muito ódio, têm muitas coisas contras, têm maneiras de afetar outras, então a gente prefere poupar. Por mais que a gente sim vai mostrar a identidade dele no comentário, a gente prefere que seja para um grupo seleto, aqui presente no SENAC, a gente também pode convidar os nossos familiares para ver o nosso trabalho, mas independente, por conta de uma segurança, a gente acha melhor manter isso privado, mas não é por isso que vai ser menos, o impacto vai ser menor, porque ainda vai chegar nas pessoas e as pessoas podem repassar essa mensagem também. Preservando a segurança de um personagem tão importante, porque, como a gente pautou primeiro, é uma pessoa que tem o seu direito à privacidade, que tem o seu direito a escolher aonde que ele vai estar presente, e, além disso, também passar essa mensagem para alguém além do grupo, além da nossa sala, além dos nossos professores. Muito bom. E o que realmente, a questão em si é agregar o conhecimento de vocês, né? Como vocês irão ter todo esse conhecimento, então aplicar na vida profissional de vocês, né? A questão do divulgar a imagem da pessoa e tal, né? Realmente não é legal, né? Pessoal, parabéns pelo projeto de vocês, muito legal, muito bom. Vai ser uma rotina bem... Vocês irão ter que acordar mais cedo, ir lá, pegar o trem, seguir toda a rotina dele também. Muita força para vocês, tá ótimo. Franklin, tem alguma pergunta no auditório? Eu acredito que não, né? Então, podemos seguir. Pessoal, muito obrigado pela contribuição. Tá ótimo. Boa sorte no caminhar de vocês aí. E até uma próxima. Valeu, obrigado. Vamos lá, Liberte-se Sexual Care. Estamos aqui? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ótimo. Vamos lá? Vamos. Bom, meu nome é Lidiane, eu sou uma das fundadoras do projeto do Liberte-se Sexual Care, que nada mais é que um sex shopping focado em educação sexual. Também produtos eróticos, claro, né? Porque todo sex shop tem que ter, mas o nosso foco maior é na liberdade sexual, no autoconhecimento sexual
Enfim, tudo que envolve uma sexualidade. Nosso maior objetivo é alcançar a informação da sexualidade, uma informação verdadeira, correta, que mesmo hoje em dia, com todas as informações que nós temos, todas as nossas informações que nós temos, o que mais chama a atenção é a desinformação. Então, nosso foco é mudar esse tipo de informação, esse tipo de pensamento. E, principalmente, por ser um sexy shopping, as pessoas pensarem que é uma coisa vulgar. Não, não é uma coisa vulgar, é uma coisa normal, é uma coisa natural. Sexo, sexualidade, é uma coisa normal do ser humano de ser realizado. Como diz a pirâmide de Maslow, né? É uma necessidade fisiológica. Então, assim, nosso foco é esse. Mudar sempre, mudar nosso pensamento, fazer as pessoas mudarem esse tipo de pensamento também. Muito bom. E esse grupo está sendo o grupo, né, só seu, a sala inteira? Como Não, que está esse trabalho? são 4 pessoas. Eu, que sou a Lidiane, o João, a Milena e a Aline, que não estão presentes, eles estão em aula agora. Entendi. Como que chegaram nesse ponto para desenvolver esse trabalho? Bom, nós quisemos sair da nossa área de conforto, porque por a gente tratar de sexualidade, não é todas as pessoas que se sentem confortável nesse nível. Para mim é uma coisa normal, porque já vem de família, assim, já tive um assunto, uma liberdade para falar. Nem todas as pessoas têm esse tipo de liberdade para tratar desse assunto. Então a gente quis sair dessa área de conforto, mostrar que é uma coisa natural do ser humano e procurar deixar as pessoas muito mais confortáveis. Sim, muito bom. Realmente é algo que deve ser trabalhado, deve ser conversado, né? Desde a base lá, para a gente não chegar sem informação alguma, né, ao mundo. Exatamente. E dos demais dos grupos aí, partiu de quem a ideia, né? Dessa Foi questão? minha. Foi sua? Partiu de mim. Porque, assim, é uma coisa, como eu falei, é uma coisa normal, mas não é normal para todas as pessoas, né? E teve o autoconhecimento. Então, todas as pessoas têm o autoconhecimento, tem que ter o autoconhecimento da sua própria sexualidade. Então, assim, por que não? Fica aí a questão, por que não? Por que não falar sobre sexualidade? Realmente. E a conclusão final desse projeto? Saiu Desculpa, minha travou quando você foi falar. A questão final desse projeto, como que vai ser a apresentação? Então, vai nós ser estamos... Agora não. Mas nós temos um intuito de fazer um workshop, na verdade, né? Trazer profissionais de saúde para dar umas palestras, para abrir a cabeça das pessoas. O nosso foco maior mesmo é quebrar o tabu sobre esse assunto. Legal, muito bom. Temos pergunta aí, pessoal? Everton? Oh, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Zedek, tem uma perguntinha assim. Lid, parabéns Sim. pelo trabalho. Obrigada. É um tema muito, muito bacana de se tratar, porque é uma coisa que as pessoas, como você disse, né? Quebra de tabu, tem que ter aquele autoconhecimento. Muitas pessoas acabam ficando com receio de falar sobre. É uma coisa muito legal, um projeto bem bacana. Eu queria saber se você já pensou em levar isso dentro dos outros grupos, dentro dos outros cursos para falar sobre. Você falou que vai tentar trazer o pessoal da saúde para fazer uma palestra, né? Já tentou, já está articulando isso? Como que está sendo isso? Sim, nós estamos correndo atrás, né? Porque a gente quer mesmo passar a informação. Então, assim, nós estamos correndo atrás para que nós conseguimos esse tipo de informação para mostrar que não é aquele bicho de 7 cabeças. Por exemplo, a gente sabe que no Senac tem muito adolescente. A rede do Senac tem muito adolescente. Sim. E por mais seja adolescente, eles têm aquelas dúvidas. Na minha sala, principalmente, como eu estudo de manhã, tem bastante adolescente. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre sexualidade, as pessoas ficam com aquele pé atrás, começam a falar, nossa, mas falar sobre sexo, por quê? E por que eu não falar? Então, assim, a vontade, sim,
é montar esse tipo de workshop e mostrar para as pessoas que podem, sim, ter esse tipo de assunto e de uma forma leve, né? Porque hoje em dia tem que ser tratado tudo de uma forma leve, porque tem dois lados que as pessoas interpretam como se fosse uma coisa ruim e uma coisa boa. E outra, é muito ligada à pornografia, né? Quando a gente fala de sexy shop, quando a gente começou a ter essa conversa de sexy shop, vamos ter um sexy shop, as pessoas começaram a ligar como pornografia. E não é isso que nós queremos mostrar. Ah, que legal. É exatamente esse ponto mesmo. Muitas pessoas acabam levando para o lado da pornografia, né? Mas pelo contrário, tem todo um contexto que se deve ser trabalhado. Eu acho muito legal o projeto de vocês. Eu acho bem bacana. Se você conseguir, seria maravilhoso trazer esse projeto dentro do Senac e divulgar no Senac de vocês. Se conseguir divulgar também fora, eu acho que seria essencial aí um ganho para todos, na verdade, tá? Um ganho para a sociedade, para quem está adquirindo esse conhecimento aí, bem bacana, Lid. Parabéns. Obrigada. Nada. Obrigado, Everton, pela contribuição. Franklin, tem uma questão aí no auditório? Fala, Mel. Eu tô aqui no auditório e a nossa primeira pergunta é qual o curso que ela faz? Eu faço administração. Legal. E tem algum público-alvo específico para esse projeto? Nós temos nós temos um público-alvo, né? Seriam maiores de 18 anos, principalmente. Mesmo que nós vamos trabalhar com pessoas menores de idade, nós temos aquele público-alvo que é maior de 18 anos para ocupar qualquer público, LGBTQIA+, para os idosos também, que é super importante falar sobre esse assunto. Para todos, é um público que envolve todos. Oi, é Isabela. Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa questão de mitos e verdades que tem no sex shop. Se vocês vão abordar isso. Com certeza. Com certeza. Porque, assim, como eu falei antes, né? Nós estamos em terra de muita informação, mas também de muita desinformação. Mas a desinformação é a que mais é mais relevante do que a informação correta. Então, sim, com certeza, nós queremos quebrar esse mito, mostrar a informação correta. Perfeito. Franklin, tudo certo aí no auditório? Mais alguma pergunta? Por enquanto, tá tudo certo. Eu tô tentando resolver o problema da câmera. O auditório tem uma galerinha aqui, viu? Vou tentar resolver e ligar a câmera para vocês aí. Perfeito, Franklin. Muito obrigado, viu? Lid, muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço pela oportunidade. Projeto, porque é um tema muito importante que deve realmente ser trabalhado. Como você disse, o Senac é uma instituição que é aberta para todos, e a gente deve abordar todos os assuntos, trazer uma forma educativa, né? Muito bom, segue dessa forma, tá ótimo? Obrigado pela contribuição. Obrigada, bom dia. Agora, o pessoal da revitalização do Jardim da Baronesa, estamos aqui? Ótimo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Turminha grande, vamos lá? Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo daí? Sim. Bom dia, estamos ouvindo. Bom, então vamos começar a apresentar nosso projeto. Meu nome é Bruna e nosso projeto, como título, Revitalização do Jardim da Baronesa, foi idealizado com o objetivo de realizar a revitalização, que está localizado no FENA. O que é? É uma floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade, com o nosso projeto integrador da turma técnica em administração. Nossa proposta é, como já estamos falando, revitalizar o jardim e que há tempos ele não passa por manutenção e que o maior objetivo é resgatar a sua história
e transformar o jardim em um local de visitação e lazer na cidade. E o horto, que a gente fala, como costumamos dizer, é uma floresta e é um lugar de praticamente turismo na cidade. Então, todo mundo da cidade vai lá, frequenta, faz piquenique, essas coisas, sabe? E, como já estamos falando, né, trazer a natureza mais perto da vida e do cotidiano das pessoas, proporcionando leveza, beleza, ambiente e bem-estar. Pode passar, professor. E a pergunta que nós mesmos fizemos, né, no começo, o que tem a ver o projeto de revitalizar o jardim com o nosso curso? Na verdade, esse projeto faz a gente ter a teoria, que é o nosso curso, e esse projeto, na verdade, foi totalmente a prática do que a gente aprendeu. E no decorrer do curso, planejando, organizando, com direção e controle. E, para falar a verdade, foi bem difícil, né? Então, bastante desafios, né, pessoal? Pode passar, Silvia. Aí nós fizemos as ações. Pesquisamos todos os tipos de jardins, porque existem tipos diferentes de jardim. Tem jardim de Versalhes, jardim rural, né? Então, a gente estudou lá como que funciona o horto e qual que combinava mais, sabe? Pesquisamos sobre flores e plantas, buscamos parcerias e realizamos levantamentos de materiais necessários para o projeto. Foi uma parte bem burocrática e complicada, mas estamos conseguindo. Pode passar. A nossa preocupação era as abelhas, né? Então, a gente agendou reuniões com os supervisores da TENA e nessas reuniões, tivemos uma reunião com o professor Osmar, e essa reunião foi online. E os assuntos abordados foram a questão da sustentabilidade, das abelhas. E assim, ele ficou até de vir aqui no Senac para fazer uma apresentação com a gente, mas ainda não, a gente não conseguiu isso. E ele comentou também sobre todos os cuidados que eles tiveram no antigo projeto, né? Só que ele ficou um pouco desanimado, porque por conta da falta de manutenção. Depois que eles revitalizaram, a questão da manutenção, o pessoal abandonou um pouco o jardim. Elaboramos também no layout do jardim. A gente fez um pente mesmo, com todas as plantas, as flores, verificamos a metragem do jardim. E nós estamos agora na etapa 8, que é o chamamento público. Como eu já comentei, né, a primeira reunião com o professor. A nossa segunda reunião foi com a gestora Simone. No dia 20 de março, via Meet também. Essa reunião, ela comentou que ela está há pouco tempo na gestão do horto e ela vai tentar nos ajudar, nos direcionar nos trâmites aí do chamamento público. Essa é a nossa proposta de layout. Essa é a planta original do jardim, que a gente tirou foto. E essa é a nossa planta que nós elaboramos. O Piqueiro elaborou uma planta selecionando as flores que têm afinidade com as abelhas. E dedicamos um dia para fazer as medidas do jardim. Então, elaboramos a metragem, para ver a quantidade que vai de flores em cada local do jardim. E essa imagem é onde queremos chegar. Organizamos todas as plantas, onde elas vão ficar, em cada canteiro. Esse é o nosso passo a passo. Eu não vou especificar tudo, né? Porque é limpar, rastelar, cortar e finalizar com a pintura. Não estamos ainda no final. Falta um pouco
no caso do chamamento. Estamos esperando o chamamento público, já entramos em contato com parceiros, que a gente precisa de parceiros para estar colocando esse projeto em ação. Legal. Esse projeto, esse lugar fica especificamente aonde? Só para o pessoal ter uma noção. Fica na nossa cidade, né, Rio Claro. E o horto tá pegando quase toda a cidade. O jardim tá bem na entrada, assim, do horto já, sabe? Fica bem na entrada do horto. Muito bom, percebi que vocês estão abordando bastante questão. Franklin, tem perguntas aí no auditório? Melk, temos sim, tá? Um minutinho só. Posso fazer a minha, Melk? Por Enquanto o Franklin organiza lá, pelo que eu vi, são 37 perguntas só lá no auditório, né? É por isso que está demorando, é por isso. Pessoal, parabéns pelo projeto. Tá? É um projeto muito bacana de conscientização. Por quê? Vocês falaram que ficaram com dificuldade para organizar, né? Eu acredito que para ser uma revitalização, muitas pessoas acabam desacreditando, né? Falam assim, mas por que a gente vai revitalizar ali? Ou por que a gente vai cuidar do jardim? Isso é muito importante. Eu acredito que muitas pessoas que passam ali agora já têm um outro olhar sobre o parque, né? Sobre onde vocês ajudaram a revitalizar. Isso é bem legal. A minha pergunta é, lá no início do projeto, vocês já tinham isso em mente de fazer esse projeto de revitalização? Ou isso acabou acontecendo de uma outra forma? As ideias, né? Aí surgiu essa mesmo. Nós estávamos com duas ideias. Uma dos caminhoneiros, né? Fazer estacionamento para os caminhoneiros, e outra era sobre o tema de sustentabilidade. Então, para a gente realizar o projeto durante o curso, a gente estava lá no começo do curso escolhendo, né? Que projeto a gente vai fazer? Aí, entre tantos temas e ideias, aí surgiu esse do horto, de revitalizar o jardim. Mas o maior desafio nosso é achar parceiros que comprem a nossa ideia, porque a gente entra em contato, a gente até tem parceiros já do nosso projeto, mas é muito difícil eles acreditarem na ideia nossa. Muito bom. Everton, obrigado pela contribuição. Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado aqui. Pessoal, bacana, eu acho isso muito importante, principalmente a revitalização. Vocês falaram que era um projeto sobre estacionamento dos caminhoneiros, né? Eu acredito que seja um projeto muito bom também, tá? Mas eu acho que esse projeto vocês acertaram a mão, então de parabéns. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Obrigado, Everton, pela contribuição. Realmente é um ponto muito importante. Eu vi que vocês abordaram a questão das abelhas, né? Pessoal, levar essa conscientização do quão importante é para a humanidade, né? A abelha e todo o trabalho que ela realiza ali para todos. Franklin, tem uma pergunta no auditório? As 35 perguntas estão certas aí já para fazer? Temos uma aqui do aluno Wesley, do Segurança do Trabalho. Ele falou se os alunos têm uma estratégia para cuidar do local após o curso acabar. Tem sim, a gente está até na nossa cotação, a gente pede para os parceiros para eles estarem fazendo um valor, doando um valor que é para manter os voluntários. Então, uma vez na semana, esses voluntários vão cuidar do jardim. E depois todo o processo vai ser responsabilidade da FIENA, que é o Horto Florestal, não mais dos alunos.
Legal. Obrigado pela contribuição aí. Mais alguma, Franklin, aí no auditório? Temos mais umas de um aluno do Segurança do Trabalho. Ele falou se o local é público, é do governo ou é particular. É público. É estadual, então não é do município, é do estado. Mas é público para todo mundo entrar. Quem quiser pode ir. Não precisa pagar nada. O pessoal vai lá, faz piquenique, passeia. Muito bom. Franklin? Por aqui só. Tá ótimo. Pessoal, é muito importante esse trabalho de vocês, esse projeto que vocês estão desenvolvendo. E como que foi a questão de todos do grupo? Alguém teve uma reação de, não, vamos fazer lá nos motoristas, vamos fazer aqui. Como que vocês chegaram no ponto final? Não, vai ser esse o nosso projeto. No início, a sala estava bem dividida entre os dois projetos, mas depois a gente entrou em comum acordo e todo mundo resolveu o projeto da revitalização. Ótimo. Legal. Isso é uma curiosidade das abelhas. Elas vêm através de vibração. Elas não vêm até através de ruído e tal. Então, quando a pessoa se envolver ali com algum enxame de abelha, é só ficar quietinho, ficar no chão, não fazer nenhum ruído, que aí elas vão embora. Não precisa ter medo das abelhas, não matar, porque elas não fazem mal algum. É só manter a calma e ficar quietinho. Tá ótimo. Franklin, tem mais alguma aí que eu vi que você levantou a mão? Acredito que não, Mel. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado pela contribuição. O projeto de vocês aí, legal demais. Vamos seguir nesse caminho. Agora a gente vai realizar um intervalinho. Depois do intervalo, a gente continua com temos mais dois grupos para apresentar. Vamos fazer um intervalinho agora, 15 minutinhos. Depois a gente retorna aqui. Tá ótimo? Obrigado a todos. Então, não tive sequelas, não tenho problema nenhum, mas eu sei que mesmo meu pulmão tendo, mesmo meu corpo, né, o meu sistema celular tendo sido regenerado, mas eu ainda corro risco, porque são 13 anos, meu pulmão não vai ficar completamente recuperado, isso é fato, entendeu? Entendi. Mas me assustou muito, porque eu também não tinha essa ciência. E aquilo que eu falei para você, é difícil para a gente, quando a gente tem pessoas do nosso lado que fumam, né? Eu consegui em casa fazer com que o meu marido não fume mais dentro de casa, mas nós fumávamos dentro de casa. Então, você imagina o mal que eu poderia ter feito para minha filha. Então, é coisas que as pessoas não têm essa ideia. Eu vou fumar em casa, beleza, fumar em casa, mas você não está pensando no seu próximo, está pensando no teu filho. Até os próprios animais podem ser prejudicados com isso. Então, para mim, foi bem assustador. Aí, quando eu comecei a descobrir mesmo, aí eu tive mais vontade de fazer. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa de estar trazendo isso, uma vivência sua, né? Parabéns mesmo. Minha. Exatamente, parabéns mesmo, de verdade. Projeto maravilhoso. Deixa eu só dar uma pautinha aqui, ó, para falar que o nosso projeto ele está girando em torno de uma sala ambiente, tá? Esse projeto que a gente vai fazer é dentro de uma sala ambiente, né? Para que as pessoas sejam imersas nesse pulmão. Então, é exatamente isso que eu falei. A gente vai fazer vamos tentar montar uma estrutura de um pulmão aqui. Vamos tentar colocar uma estufa. Fumaça. Alguma coisa assim. A gente está aqui nas ideias para tentar bolar. Mas vamos tentar fazer uma coisa bem bacana. Que legal, que legal. Inclusive, sabe o que me lembrou? Você falou uma estufa, tal, um ambiente, me lembrou muito um treinamento que o técnico de segurança do trabalho faz numa sala que é, como chama, Melquisedeque? A sala? Sala de fumaça? Isso, sala de fumaça.
Meu, parece que está dentro, exatamente Mas é exatamente isso mesmo. A gente tá com que essa legal. ideia aí. Agora se deu até clareou um pouco a mente da gente, né? Você tava meio aqui sem saber. Que legal, dá uma pesquisada. Tem um treinamento que o técnico de segurança faz, inclusive eu já participei, que é muito bacana. Parece que você está dentro de um pulmão de verdade. É muito legal. Bacana. Obrigada aí pela dica. Imagina, de nada. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Parabéns para a equipe aí. Todos que estão trabalhando dentro do projeto. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigado pela contribuição, Everton. E realmente, a gente pegar, como você disse aí, a questão de fumar dentro de casa, a gente pegar o fator histórico do tabagismo, era livre. Em todo local, o pessoal fumava, ambientes fechados, e depois veio uma lei que proibiu, mas mesmo assim tem algumas pessoas que ainda insistem, né? Acho que não é porque não tem a noção do dano que isso pode causar, até para os entes queridos ali, tudo mais, né? Exatamente. Realmente, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito legal, muito importante. Quando finaliza o curso de vocês? Em agosto. Estamos já na reta final, Glória. Está na reta final. Está na reta final. Que bom. Na reta final. Espero que... outro ponto que eu ia colocar. Vocês logo de cara foram para o tabagismo ou houve algumas questões na sala? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como que foi isso? Como que chegaram nessa conclusão? Então, a nossa ideia inicial, nosso grupo era formado por eu e o Túlio, e tinha uma outra aluna que era a Bárbara, só que ela acabou desistindo, né? Aí entrou a Vanessa. O nosso foco no começo era fazer o caminho que o ativo faz no pulmão, né, em relação ao tabagismo. Só que aí, conforme a gente foi pesquisando, a gente viu a necessidade de conscientização. Então, aí a gente meio que mudou, né, o foco que a gente tinha de mostrar o ativo, e meio que mudou para a conscientização. De uma certa forma é um tratamento, mas a gente foi mais para a conscientização do ato de parar de fumar. Mas não deixou, a gente queria mostrar o caminho, né, que fazia no organismo. A gente deixou de mostrar esse caminho do organismo para focar no tratamento. Entendi, legal, né? Como vocês já foram direto para o tabagismo, então. Já estava determinado que seria tabagismo mesmo. Já tinha essa questão aí. E na área de vocês tem a questão, né? Tem uns adesivos que o pessoal coloca, tem todo um trabalho, né? Um processo aí para a pessoa parar de fumar. Porque tem questão de organismo, né? Que o organismo acostuma ali com a nicotina, estresse. O pessoal fala que alivia o estresse. Eu bebo um café, fumo um cigarro. Aí tem toda essa questão, né? Porque a nicotina, ela vai para o cérebro. Ela tem mais ou menos o efeito da dopamina, que traz a alegria para a gente. Então, a nicotina, ela faz esse ato, né, de trazer a sensação de bem-estar. Mas é uma sensação enganosa, né? Porque, na realidade, está te levando para o caminho da morte. Sim, é um bem-estar momentâneo, né? É o que a gente não pode querer para nossas vidas. E pensar a longo prazo, porque a longo prazo isso vai complicar, né? E não só a pessoa em si, afeta todo o redor ali, né? Porque uma doença, uma perda aí é algo que afeta todos, né? Exatamente. Parabéns pelo projeto de vocês, muito legal, muito interessante. Obrigado pela contribuição. Aqui na unidade também a gente tem o técnico em farmácia, então acredito que isso irá agregar para eles e para geral aí. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Boa sorte aí. Vocês. Até mais. Obrigado. Até mais, obrigada. Tchau. O pessoal da Rádio Conexão está aí? Pessoal da Rádio Conexão. Olá, bom dia. Consegue nos ouvir? Bom dia, sim. Bom, a nossa equipe, como eu já disse, é a Rádio Conexão. Nós fazemos parte da turma AM22.
Somos do curso técnico em radiologia, somos orientados pelo nosso queridíssimo professor Fábio Calado, e nós estudamos na unidade do Senac Tiradentes. Agora, eu vou falar um pouquinho referente à introdução deste nosso trabalho. Tendo em vista o dinamismo do mundo, velocidade no compartilhamento de informações, acreditamos que este projeto pode impactar positivamente no nosso cenário educacional. A gente vai falar um pouco agora brevemente sobre os nossos objetivos com relação ao projeto. O primeiro objetivo que a gente traçou é facilitar o acesso ao conhecimento técnico-científico radiológico para estudantes profissionais da área e a quem mais possa interessar. O segundo é suprir a carência de conteúdos em forma de podcast no segmento da radiologia e todos os seus assuntos pertinentes interrelacionados. E o terceiro é atingir o público-alvo para construir uma audiência fiel, ajudando a superar déficits na aprendizagem formal e engajando para consolidar a identidade da marca dentro do nosso nicho. Como dizia Albert Einstein, no meio de toda dificuldade encontra-se a oportunidade. Agora a gente vai voltar aqui com a nossa webcam e nós vamos falar um pouco sobre o nosso processo. Vou passar aqui o microfone de volta para o José, que vai iniciar. Bom, falando referente a um pouquinho do nosso processo, né, de como foi e de como está sendo esse processo para a gente levar em frente o nosso projeto, uma das maiores motivações que nós tivemos para continuarmos foi a nossa própria dificuldade encontrada dentro de sala de aula, né? Tendo em vista o dinamismo, né, de como estudar, muitas pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo, e também para o acesso em sala de aula e também em casa de material, né, de qualidade para acompanhar e dar procedimento aí no nosso cronograma em sala de aula. E também pela expansão desse material para nossos colegas, tanto de sala e com objetivo até outras salas demais. Bom, com relação às dificuldades que a gente enfrentou, acho que a gente pode dividir em duas fases. A primeira etapa seria com relação à ideia, né, que acredito que seja algo que todos os grupos que passam pelo processo de criação do PI enfrentam, que é, a princípio, uma trava, né, na criatividade e vários dilemas, né? Às vezes a gente tem grupos que tem várias pessoas que têm diversas ideias que se complementam, ideias muito diferentes de propostas, e às vezes tem que afunilar para chegar num senso comum, e acontece também de grupos que, às vezes, nenhum membro consegue, de fato, trazer alguma coisa muito efetiva que se materialize. E para a gente, especificamente da Rádio Conexão, foi um processo até que, de certa forma, curto, comparado com o desenvolvimento de outros grupos que a gente observa, para chegar até esse processo da ideia final do podcast Rádio Conexão. E hoje em dia a gente já está até começando a ampliar com o Instagram, com o YouTube, e mais a parte da dificuldade material foi a que mais a gente enfrentou uma certa barreira, tanto em questão de recursos, como um microfone, uma sala com isolamento acústico, a gente teve que ir improvisando, quanto também em recursos de pessoas, né, de selecionar entrevistados, que no caso são alunos aqui também que contribuem com a gente de outras salas, de outras turmas, né, e é até um processo engraçado para a gente, que a gente vai aprendendo no meio, ouvindo algumas coisas que agregam, né, de fato, a esse capítulo que a gente está construindo agora, e outras também que são até, de certa forma, até mesmo cômicas, né, talvez de pessoas que são um pouco mais leigas no assunto da radiologia especificamente, que é o que a gente está
está tentando trazer. Com relação às plataformas, inclusive, já peço licença aqui para fazer o nosso merchan, a propaganda de que a gente já vai lançar dia 28 agora, desse mês, o nosso primeiro capítulo, que está com cerca de 10 minutos de duração. A gente gostaria que todos vocês pudessem desfrutar também dessa coletânea de pesquisas e conhecimentos e entrevistas que a gente conseguiu editar com o nosso trabalho. Vai estar disponível a princípio no Spotify, no dia 28, a partir das 9h30 da manhã. Vocês podem acompanhar melhor toda essa questão, até mesmo para não esquecer, tanto no nosso canal do YouTube, que é o podcast Rádio Conexão, e no nosso canal do Instagram também, que é radio.conexão, @radio.conexão. E, por fim, da nossa questão final, a gente pretende, sim, expandir isso para além da sala de aula, não morrer apenas como um projeto integrador. A gente pretende continuar isso para que se expanda possivelmente para outras turmas e para outras gerações que vão estudar aqui no Senac também e de outros lugares, porque, a princípio, essa ideia surgiu com a nossa própria dificuldade no aprendizado formal, né? Essa coisa da correria, do dia a dia, a gente acaba estudando no transporte público, no caminho para casa, no caminho para o trabalho, ou de acessar materiais em casa. Nem todos os professores disponibilizam apostilas, né? A gente, felizmente, tem um professor aqui, que é o Fábio Calado, como a gente apresentou no começo, que é super parceiro, que disponibiliza apostilas com a gente em casa e tudo mais. A gente consegue revisar os conteúdos que estão vistos em sala de aula, os próprios slides originais, mas nem todos os estudantes têm essa acessibilidade. E a gente quer trazer um pouco disso da forma mais prática possível para o dia a dia, que é adaptado à realidade dos streamings digitais, que é o podcast. E que é tão viável com os recursos que a gente tem, que são escassos, que já está se materializando, e o primeiro capítulo está vindo aí, esperamos que todos possam ouvir. Muito bom. Vocês são do curso de radiologia, pelo que eu entendi? Isso mesmo. Radiologia. Legal. E qual que foi a questão? O que vocês abordam? Quais os temas dentro da radiologia que vocês abordam no podcast? Os temas que a gente aborda, bom, assim, a gente tem um certo cronograma de uma linha cronológica de aprendizado, vamos dizer assim, ao qual a gente começa abordando, a princípio, que é o que vai ser o tema justamente, olha o spoiler aí, do primeiro capítulo do nosso podcast, que é desmistificando alguns preconceitos referentes ao próprio nome da radiologia. Porque tem gente, como a gente ouve relatos de várias pessoas aqui do nosso curso, de outras turmas também, que, por exemplo, a pessoa pergunta, pô, legal, você está fazendo radiologia, você vai ser radialista, né? Vai trabalhar na rádio, vai dar para ser locutor, sabe? Ou coisas referentes à própria área mesmo, mas também preconceituosas, tipo, toda radiação faz mal, sabe? Não é bem assim. E é isso que a gente quer trazer. Trazer para uma linguagem popular, para uma linguagem democrática, que é até algo que a gente observa em alguns streamings famosos, que contribuem com o conhecimento científico de uma forma popular, que é algo que, por exemplo, o Carl Sagan iniciou nos anos 80 com a série Cosmos. Hoje a gente vê com o Rádio Lugano, com Ciência Todo Dia, entre outros canais, que a gente se inspira bastante de tentar trazer essa linguagem acessível, moderna e de um jeito ágil, de um jeito dinâmico, que se encaixa perfeitamente no nosso tão conturbado século XXI. Muito bom. E em questão da sala, para chegar nessa conclusão final, como que foi? Como que aconteceu todo esse trabalho, essa questão? Como que foi para o grupo chegar nesse processo final? Isso. O grupo de vocês é a sala inteira? É só um grupo? Não. Como que é o trabalho de vocês?
Nós somos em 5. O Jurandir Júnior, que sou eu, o José Marcos, a Thaís Silveira, a Karen Alves e a Rosa Gonçalves, que as duas não estão apresentando aqui com a gente, mas elas fazem parte da equipe também. Como a gente tinha falado, esse processo de chegar na ideia não foi tão dificultoso, não houve um conflito tão grande para a gente chegar na ideia final. O nosso maior desafio mesmo foi realmente materializar a ideia, colocar em prática e fazer com que aquela ideia se tornasse algo palpável para o nosso público. Esse foi o maior desafio mesmo. Agora, chegar na ideia, isso partiu mesmo da nossa dificuldade em sala de aula, como eu havia falado, de revisitar as coisas que a gente estava estudando, né? E até um processo em toda vez que a gente vai ter que produzir algum conteúdo, a gente tem que revisitar aquele assunto, né? Para que a gente consiga passar com uma síntese assertiva. Tanto que os próximos capítulos a gente pretende trazer a história da radiologia, né, com nomes importantes para a área, como o Röntgen, a Marie Curie, Albert Einstein, enfim. E nisso a gente tem todo um trabalho de pesquisa, né? De cada um de nós que vai contribuindo ali, aí tem uma correção do outro, e na hora que a gente vai gravar também a gente acaba, o texto, né, escrito não é a mesma coisa da fala, então a gente tenta equilibrar essa coisa do não ser muito formal e também não ser tão coloquial, né? Tenta misturar essa formalidade acadêmica, que não, tem alguns termos que a gente não consegue fugir, né? Alguns jargões mesmo, mas também trazer para a nossa linguagem, não forçar, nós queremos atingir os jovens. Não, nós somos a juventude também. A juventude está aqui na cabeça. Então, a pessoa que se mantém atualizada, ela sempre vai ser jovem. Pô, muito bom. E a questão do podcast, né, além da pesquisa, tudo, tem todo um trabalho por trás, né? É difícil, não é fácil montar a estrutura ali. Como que tá essa dificuldade? Você disse aí que vocês faltam alguns recursos, mas devagarzinho está tendo uma melhoria contínua aí. A cada episódio, acredito que vai melhorar, né? Com certeza. Tanto em questão de material, quanto em questão de edição. Na questão, por exemplo, material, a gente estava em dúvida em que local gravar, né? Porque a gente tem que procurar um local razoavelmente silencioso, com pelo menos um pouco de isolamento acústico. Né? O local que a gente chegou, por enquanto, foi na nossa própria biblioteca aqui do Senac Tiradentes, onde tem as salas de estudo. Não sei se todos os Senacs disponibilizam essas salas de estudo, mas a gente se instaura ali, tem as cadeiras, tem as mesas, e a porta e as paredes, né, barram razoavelmente o som. Eles até fizeram uma reforma agora, onde havia uma janela antes em cada sala, e aí eles decidiram fechar essa janela, e a gente fica só com ar-condicionado agora, mas isso ajuda bastante a barra não ficar vazando o som nem de uma sala para outra, e nem da rua de dentro para a sala. Outra estratégia também que a gente estava procurando é a parceria de outros Senacs. A gente pesquisou outros Senacs que fornecem curso de radialista, agora sim é o radialista mesmo, e do próprio curso livre do podcast. E a gente chegou no Senac Santana, a gente chegou a enviar e-mail para eles, passou para a nossa coordenadoria. Agora estamos esperando a resposta, o posicionamento deles, para ver se a gente consegue pelo menos fazer um episódio experimental lá, utilizando a ilha de gravação, que aí sim tem todo um aparato mais profissional. Entretanto, mesmo com essa até, de certa forma, precariedade, não diria que está tão precário assim, mas com essa escassez de materiais, a gente está conseguindo se virar bem. A gente também, inclusive, fez uma vaquinha para comprar microfones de uma qualidade maior, microfones que não tem mais cabo, é uma coisa mais moderna, assim, que a gente é mais portátil, de lapela pequenininha. A gente comprou 2, já dá para se virar bem dessa forma. E com relação à edição também, cada um aqui tem uma habilidade, tem uma característica diferente, vai contribuindo, um contribui mais na parte da redação, de escrever, o outro contribui mais na parte da divulgação, do engajamento, o outro contribui na parte da edição bruta do material, com relação a pegar aquele áudio bruto, tirar o ruído, colocar uma música de fundo. A gente até produziu um jingle autoral também,
para a introdução de todos os capítulos. Talvez ele sofra algumas alterações. Conforme a gente vai lançando, a gente vai tendo feedback do público e de nós mesmos termos um senso crítico, um policiamento para ver o que se encaixa melhor, né? O que faz sentido, o que não faz. A gente tinha pensado, a título de exemplo, uma película chacoalhando no começo para servir como um sinal sonoro, assim, um chamado, né? A gente gravou lá a película chacoalhando na sala ali de mamografia, inclusive que a gente está aqui do lado, e ficou a princípio legal, tal, mas na hora que foi ver na prática, aquele som ficou extremamente ruidoso e acabou incomodando até. Então, foi uma coisa que não foi para a versão final, mas a gente talvez, quem sabe, possa aprimorar e inserir ali no meio como uma transição, uma passagem, talvez amenizando o som. Enfim, são coisas que a gente vai descobrindo pelo caminho, né? Que é o mais gostoso dessa jornada. Não existe o final disso, né? É sempre o processo, é um processo atrás de processo, e é nesse ciclo que a gente vai procurando evoluir, melhorar, porque a ideia aqui, afinal de contas, não é seguir a onda do momento, não é ser o blogueirinho, não é porque podcast está na boca de todo mundo, né? Ou na orelha, melhor dizendo, até, mas no sentido de colaborar através das tecnologias que a gente tem em mãos. Essa é a ideia final. Muito bom, parabéns pelo projeto, pela dedicação, vejo que vocês estão bastante empenhados. Franklin, tem alguma pergunta no auditório? Melk, eu tenho uma aqui. Qual foi o maior desafio da turma? Vocês querem falar? Claro. Vou passar aqui para o José para ele. Bom, uma das nossas maiores dificuldades encontrada nesse processo foi mesmo arquitetar, né, a ideia, pegar aquela coisa bruta e tornar ela, materializar ela, né? A gente passou, como o Jurandir mesmo falou, de processo de onde encontrar um lugar adequado para fazer a gravação desses apps, a gente parar para retomar aquela matéria que a gente já tinha visto, porque é um momento onde você tem que se dividir, né? Entre a própria sala de aula, o conteúdo que você está aprendendo e dar um passo atrás, voltar, recapitular tudo aquilo para a gente trazer em forma de podcast para quem nos assiste. Essa, acredito que foi uma das nossas maiores dificuldades, assim. Que massa. E vocês conseguiram algum patrocinador? Vocês pretendem fazer isso? Patrocinador a gente ainda não conseguiu, né? Porém, a gente está cada vez mais indo em frente com esse projeto. A gente espera sim, né? Caso possa ter alguém que possa nos patrocinar, será de grande ajuda. A princípio, a gente está fazendo da forma que a gente consegue, como o Jandir mesmo falou, a gente fez uma vaquinha para comprar um microfone de lapela, assim, entendeu? Para a gente está usando tudo que a gente tem de material. Mas, claro que um patrocinador seria de grande ajuda, né? Legal. Que massa, valeu. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Ótimo. Então, mais alguma pergunta do pessoal? Tá tudo certo? Alguém levantou a mão ali? Não temos mais perguntas. Pessoal, obrigado pela contribuição. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Nessa sequência aí, isso vai ficar até um arquivamento, né? Quando vocês finalizarem o curso, vocês poderem voltar, dar uma olhada e ver todo o processo que vocês caminharam, né? Permeando por todas as Exatamente, o objetivo é exatamente esse. E não só para nós, também para os demais alunos, né? Os futuros alunos do curso em si, que possam estar sempre acompanhando e aprendendo junto com aquele material que a gente disponibiliza. Sim, perfeitamente. Bom, pessoal, finalizamos então o nosso Projetando Ideias de hoje. Muito obrigado a todos os envolvidos. O quão rico foi essa nossa manhã com essas trocas de ideia. Acredito que muitos que estavam com dúvida estão assistindo. Algum ponto irá agregar com alguém escutando talvez o curso não é o mesmo, mas eu escuto a ideia de um, pego de outro e vou formalizando essa questão. Então, Projetando Ideias o intuito é esse, né? Da gente poder agregar mais e sanar as ideias de todo mundo, né, que está envolvido. Muito obrigado a todos.
A Mariana deixou, para quem está no Teams Online aqui, a Mariana deixou a avaliação de reação no chat. Por favor, respondam. E até amanhã, pessoal. Muito obrigado a todos envolvidos. Um abraço.